violência. Então vai lá no Irã, então, defender as mulheres, então. Defendo, lá, lógico que eu defendo. Vou te fazer uma pergunta. Você é contra a caça? Sim. Você é contra a caça do javali? Sim. Gente, você biólogo falar isso, Sim. me surpreende. Sim. Já que o javali, vocês querem fazer o quê? Adote um javali? Vamos levar pra uma ONG? Quem criou Vamos o problema? criar emprego na ONG? Quem criou o problema do javali? Não. Quem criou o problema Não foi do no nosso javali? país, já veio da Uruguai e da Argentina. Tá, mas problema. foi pela... Mas nós temos que resolver, não importa. Violência não é uma solução ética, Mas Richard. eu não sei o que você está falando. Mas então, nós não devemos matar o javali, devemos tomar conta. Eu acho que tem métodos, E o problema ambiental, controle como reprodutivo, fica? barreiras Não tem como fazer isso, ecológicas, a gente prevenção, não, não Você está falando extermínio. algo que você não tem ideia. Você não tem ideia do tamanho do buraco. Você está falando algo que você não tem a mínima ideia do que você está falando. Isso é menino. tudo Não criação tem, comercial. Você não tem ideia do que você está falando. Não é criação comercial. Esse amor todo, eu respeito... Mas você não vai resolver problema nenhum. Você não Mas tem a gente vai proposta despertar concreta. empatia. Nem que empatia. O javali tem que ser morto. Ele não tem que estar aqui. É isso. Sinto muito pra vocês. Eu sou contra a Vocês violência. são sonhadores. Eu sou contra...